Amigos, eu estou aqui com um amigo, eu estou aqui com um homem, amigo, parceiro, trabalhador, membro da Igreja Central. E eu estou aqui com Marcelo Cuquert. O nome dele é bem assim, amigo. O que? Acertou, são poucos que acertam o sobrenome. Marcelo o quê? Cuquert. Cuquert. Eu descobri esse final de ano, quando eu estive lá, que ele é francês. Rapaz, você é descendente de francês? Alemão, francês e italiano. Mas você esteve lá, amigo. Você é de onde, afinal de contas? Cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ih, rapaz, quando for lá, traz aquele suco de uva puro pra mim, tá? Queijo também. Pastor Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ok, amigo. Até agora, no programa, estávamos nós dois aqui, fazendo a transmissão, falando da Bíblia Sagrada, e estava sendo uma bênção. Aí, de repente, apareceu o Marcelo aqui. Okay. E o pessoal, nosso querido ouvinte, ele pode estar aí. O que esse rapaz está fazendo aí? Okay. Então, explica o que o Marcelo está fazendo aqui. O Marcelo hoje foi convidado. Ele veio aqui. Nós vamos, na verdade, fazer uma entrevista aqui. Ok, pastor Estevam? Vamos entrevistar um bate-papo aqui. Rapaz. E eu quero ver se ele tá bom de Bíblia mesmo. Vou abrir o livro da minha vida hoje à noite. Marcelo, amigo, como foi que você chegou a Araci? Se você estava lá em Caxias do Sul, lá no sul do Brasil, naquela terra que quando faz frio a gente fica geladinho mesmo, né? É de gelar as canelas. Ok, como você chegou a Araci, amigo? Na realidade eu vim em 2005 para Salvador e eu não era rebatizado ainda. Aí eu fiquei até 2007, voltei para o Sul, me rebatizei, em 2008 eu voltei para Salvador. Ok. Amigo, você usou uma expressão rebatismo, então significa que você tinha sido batizado primeiro na igreja adventista, e se você tinha se batizado, com quantos anos você se batizou, sua família é adventista, qual é o contexto familiar seu? Quando meus pais... Como é que essa igreja chegou até você, né? Quando meus pais aceitaram a palavra, eu tinha 2 anos de idade lá no Sul. Aí eu fiquei na igreja até os 15 anos. E depois os atrativos do mundo fizeram com que eu me desviasse da igreja, que eu saísse dos princípios da igreja e fosse experimentar os prazeres do mundo. E eu fiquei 18 anos fora da igreja. E com 33 anos eu aceitei o rebatismo novamente. Então deixa eu entender, Marcelo. Você falou que com 2 anos sua família já se tornou adventista, então você... Com 11 anos eu me batizei e com 15 eu apostatei. A gente tirou férias, mas essas férias acabaram. 18 anos de férias. Quando eu completei a maioridade de férias, eu resolvi voltar. Ok, amigo. Marcelo, quando você se batizou na igreja adventista primeiro, não lembro se você falou isso, mas quantos anos você tinha? 11 anos. 11 anos. E 18 anos você saiu, foi isso? Com 15 anos eu saí. Com 15 anos você se afastou da igreja. Amigo, como foi esse período seu, quando você esteve distante, eu não posso nem dizer da igreja, né? Mas eu estou dizendo, talvez nesse período, não sei, qual era o seu contato com a Bíblia? Você orava, lia a Bíblia, a igreja, não sei. Como foi esse período de 18 anos, distante dos caminhos de Deus? Para um jovem que estava ali, saindo ali de 15 anos em diante, que tem tantas coisas que o mundo oferece. O mundo aí fora, ele oferece muitos prazeres. Hoje, eu posso dizer assim que está muito mais atrativo o mundo hoje do que quando eu tinha 15 anos. Eu fiquei afastado da igreja, mas infelizmente eu tinha raiva quando meus pais faziam o pôr do sol em casa. Eu sabia dos horários do pôr do sol, sabia dos horários que eles iam para a igreja, e eu não estava em casa nesses horários, porque eu não queria saber conta mais da igreja. Foi assim umas férias muito frustrantes para mim, que hoje, com a idade que eu tenho, eu percebo que eu cometi a maior burrice da minha vida. Porque quando eu passava na frente da igreja, eu não olhava nem para o lado para não ver a igreja. E quando eu passava a pé, eu atravessava do outro lado da rua para não passar na frente, na calçada na frente da igreja. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente sai da igreja porque fica com raiva de alguma coisa. Eu não tive raiva de ninguém, não fiquei brabo com ninguém. Foi uma opção minha sair da igreja. Só sedução do mundo, né? Sedução do mundo. E só que quando eu tinha contato com alguns irmãos da igreja que iam visitar meus pais, que graças a Deus meus pais ainda são adventistas. Amém.
Eu tenho uma irmã também que ficou afastada e hoje voltou para a igreja, se rebatizou também o ano passado, Amém. acho que vocês Verdade, sabem. Na semana de oração. oração do pastor de Geiguilhon, né? Um abraço, pastor Geguilhon, ele possivelmente está nos acompanhando aí. E a minha irmã também deve estar nos acompanhando. Quero mandar um abraço para ela, para Ruth, para o Leonardo. Hoje eu vou lembrar do nome do meu sobrinho, que outra vez eu não lembrei, né? Para Ruth, para o Leonardo, para a Lana e para o meu cunhado Rubens. E os demais que estão assistindo. Então, assim, as pessoas iam lá em casa para visitar meus pais, em vez de eles conversarem comigo de coisas assim, para me tentar trazer de volta a palavra de Deus, o que eles faziam? Eles só me criticavam. Então isso acabou criando um bloqueio da minha pessoa com a igreja, com as pessoas da igreja. Marcelo, você falou uma coisa interessante. Aí sempre quando alguém toca nesse ponto, eu sempre fico pensando, às vezes uma pessoa, às vezes duas, às vezes poucas pessoas são capazes de fazer a gente criar essa barreira com todo o restante, né? Então você deu um exemplo aí de algumas pessoas que foram lá, talvez o restante da igreja inteira te amava. Talvez Exatamente, também. exatamente. Mas justamente essas aí que deveriam me dar um apoio, um incentivo, iam lá e parece que queriam me afastar ainda mais, entendeu? Ok. Marcelo, amigo, nesses 18 anos que você... nesses 18 anos que você ficou distante, qual foi o momento que você... E chegou o momento que você voltou. Sim. O que foi que te fez com que você voltasse? O que eu vou contar agora, acho que muitas pessoas que estão assistindo, estão escutando a gente aí vão ficar surpresos demais. Acho que até o pastor Estevão aí já está me olhando assim. Eu já estou regalando o olho. Já está regalando o olho. Nesses 18 anos que eu fiquei fora da igreja, aprontou? durante 8 anos eu fui usuário de cocaína. Todas as noites eu usava cocaína. Tomava 1 litro de uísque por noite e fumava 5 carteiras de cigarro. Você é um milagre, irmão. 8 anos. A minha esposa me diz, ela está assistindo também, quero mandar um beijo para ela, né? Com certeza, você tem direito. A minha lua... Faz bem a A saúde. minha lua está nos escutando, a lua mais linda aqui da Bahia, de Araci. Durante 8 anos eu fui usuário todas as noites. Eram pouquíssimos os dias que eu não usava droga. E numa quinta-feira de manhã, quando eu levantei da cama, porque eu não dormia, eu tinha uma rotina, eu era gerente de uma loja de carro, então eu que tomava conta da loja, da filial, fechava às 7 horas da noite, 7h30 meus amigos já estavam lá, a gente ficava até 3, 4 horas da madrugada usando droga, bebendo, fumando e dando risada. A gente não ficava na rua se expondo, vai bater o carro, tá bêbado, entendeu? Então a gente ficava num local reservado. Tinha um mínimo de noção, né? Mais ou menos isso. E eu era sempre o motorista da rodada, porque felizmente eu era ficava mais ciente de todos. Imagina os outros. Exatamente. Então assim, eu ia para casa, eu deitava na cama às 4 horas da manhã e ficava na cama pensando um monte de besteira, um monte de coisa errada até às 7 horas da manhã. Se vocês ligarem para o meu patrão hoje e perguntar quantas vezes eu deixei de abrir a loja de segunda a sábado, ele vai dizer para vocês, eu nunca deixei de abrir a loja. A minha vida pessoal não tinha nada a ver com a minha vida profissional. Eu não deixava interferir. Eu fazia o que eu fazia, mas eu tinha compromisso de abrir a loja, atender cliente, vender carro, documentação, o dia todo. Marcelo, mas em alguma área ou em alguma outra área, porque você falou da área profissional. Sim. Mas às vezes algumas outras áreas acabam pagando o preço, né? Às vezes é saúde, às vezes família, né? Às vezes tem outras questões em jogo, né? E não somente o trabalho. Exatamente. Na época eu tinha uma filha de 5 anos de idade. O meu horário de sair com ela era sábado depois do almoço até as 5 horas da tarde. Todos os sábados eu pegava minha filha, independente do que eu fazia, eu levava ela pro shopping, a gente ia comer McDonald's, a gente ia tomar sorvete, ia pro parque. O meu horário com a minha filha não tinha nada a ver com o que eu fazia à noite. O que eu não fazia, ter contato com a minha família. Eu me isolei da minha família. Eu ia lhe perguntar isso agora. Eu ia lhe perguntar se nesse período, nesse percurso aí de 8 anos, você estava ali dentro da casa dos seus pais? Sim. Eu tinha, meu pai, ele tem atrás da casa dele 8 apartamentos que ele construiu para aluguel. E um deles eu morava. Então, assim, eu
passava pelo corredor do lado, eu ia para minha casa, eu tinha minha cama, meu chuveiro, minhas roupas lá embaixo, tudo. E eu só fazia as refeições na casa dos meus pais quando eu estava em casa. Senão, nem lá eu... Que a maioria das vezes, possivelmente, você nem comia, e quando comia pela rua junto com os amigos, né? Exatamente. Ok, amigo. Amigão, eu quero aqui, nós estamos indo aqui para o final, não sei se o pastor Esteve mais alguma pergunta. Na verdade, assim, ele vai falar do retorno dele, que ele não falou ainda. Ele vai falar do meu retorno. Ele vai falar do retorno. Ele Vai falar do retorno. Ele falou aí dos 18 anos. Isso. Né? Quer dizer, de forma resumida, porque cada ponto, né? Mas estão falando aqui nos comentários sobre uma pesquisa que a Luame fez. Você sabe alguma do tipo ou não? Não, né? Fizeram aqui. Quando ela começou a namorar Mas você tem que falar da pesquisa que Luame fez. Mandaram aqui. Ela consultou meu CPF quando começou a namorar comigo. Ela foi na delegacia, puxou meu CPF e tal. Rapaz, Luami é muito inteligente, né? Eu conheço Luami aqui há algum tempo assim. Eu sou adventista há 19 anos e eu vim aqui à igreja, eu sou dali de Calda do Jorro e eu vim à igreja central e sempre via Luami aqui, mas eu nunca imaginei que Luami era... Nem eu. E eu fiquei descobrindo isso aí o ano retrasado, viu? Ok. Depois de 10 anos de casado, a gente acaba descobrindo. Ela foi contando as coisas do povo. Numa conversa de amigos. Numa conversa de amigos, né? Amigo, uma outra questão. Como foi o seu retorno? Como você retornou eu vou usar a expressão uma igreja, né? Porque a igreja é um prédio, mas quando a gente vai à igreja, porque nós estamos nos relacionando com Deus. Possivelmente você disse que não passava nem na calçada, passava distante, porque naquele momento você também estava distante de Deus. Como foi esse retorno? O que foi que te levou a retornar? Como eu estava contando, naquela quinta-feira de manhã, quando eu levantei da cama para tomar meu banho e tal, passar minha roupa para ir trabalhar, no meu quarto tinha um espelho que era de parede toda, né? Um espelho de 2 metros de altura por 50 de largura. O espelho que tinha lá. Quando eu passei na frente do espelho, eu não vi a minha imagem. Eu vi a imagem de um monstro. Tanto que eu passei e voltei. Aí quando eu vi aquela imagem daquele monstro, eu parei e pensei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu me emociono toda vez que eu conto isso. Como foi essa... Você viu... Eu vi um monstro, eu não vi a minha imagem. Eu vi um monstro. A primeira reação que eu tive, que eu olhei para o abajur do lado da minha cama, tinha a carteira de cigarro. Eu peguei aquela carteira de cigarro, eu amassei ela, abri a janela e joguei fora. A partir de hoje eu não bebo mais, não fumo mais e não uso mais drogas. Isso numa quinta-feira. As coisas de Deus, quando tem que acontecer, elas acontecem quando a gente menos espera. No sábado eu fui demitido. Não esperava aquilo lá. Isso quando você já tinha tomado a decisão? Na quinta-feira. Tomei a decisão na quinta-feira. Tomei a decisão na quinta-feira, no sábado eu fui demitido. E você trabalhava de segunda a sábado. Minha reação, por que isso? Só que a gente pergunta o porquê e a gente esquece o pra que isso aí. Há uma grande diferença do porquê e o pra quê. Eu fui demitido, tal. Na segunda-feira eu fui lá na loja, fiz a minha papelada toda. E no domingo, meus amigos foram lá em casa. E aí, vamos sair, dar aquele rolê. Hoje eu disse, gurizada, me desculpa, mas hoje eu não quero. Me isolei dentro de casa. Dei um recado para minha mãe. Se tocar o telefone, eu só estou para minha filha. Pro resto, não para mais ninguém. Me isolei na minha casa. Segunda-feira eu fui para a rua, fiz uma papelada e tal. E na outra sexta-feira, quando meus pais começaram a fazer o pôr do sol, quem entra dentro da casa dos meus pais para fazer o pôr do sol? Aquele que não queria ir lá, né? Aquele que não queria mais. Eu nunca esqueço até hoje a reação do meu pai quando ele me olhou, ele me viu entrando dentro de casa de banho tomado, de barba feita, cabelo cortado e arrumado. Ele não perguntou o que tu tá fazendo aqui. Simplesmente eu entrei, escutei eles cantarem, oraram e tal, dei feliz sábado e fui para minha casa. Sábado de manhã, quem estava na igreja? O Marcelão. Fui lá assistir o culto e ia começar no domingo uma semana de oração com Arautos do Rei. Veja só como são as coisas. Eu assisti a semana de oração, domingo, segunda, terça, na quarta-feira eu tomei a decisão do rebatismo. Louvado seja Deus. Ninguém veio conversar comigo, ninguém me obrigou a fazer nada, e eu tomei por conta própria. Na quarta-feira.
O batismo o batismo das outras pessoas ia ser no sábado. Eu queria me rebatizar na sexta-feira, porque eu queria levar minha mãe e meus pais. Eu conversei com um amigo meu, cara, tu é obrigado a levar meus pais para a igreja. Não interessa o que tu vai fazer, tu vai levar. Era um amigo meu de festa que foi rebatizado também 2 meses antes de mim. E eu não sabia. Que legal. Eu disse, Osmar, tu é obrigado a levar meus pais na igreja. Ele levou. Aquela noite foi dia 1º de agosto de 2007. Nunca esqueço, estava 2 graus a temperatura. Pergunta para mim se eu lembro como é que estava a água do tanque batismal. Estava quase congelada, né? Não lembro. Tanto que o pastor que fez o meu rebatismo era o pastor que tinha sido transferido de Salvador para o Rio Grande do Sul. E ficou 6 meses lá e não aguentou o frio e foi embora. Me rebatizei na sexta-feira, meus pais estavam assistindo ali, foi uma emoção e 1 mês depois eu vim parar em Salvador, novamente. Foi, faz quantos anos? Foi em 2007. O ano do seu retorno. Do meu retorno. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Estamos caminhando para 15 anos, não é isso? É. Amigo, 15 anos. Hoje, que conselho você daria para um jovem que talvez, como você, em algum momento quis tomar outros caminhos? Qual era o conselho que você daria para ele depois de um período que você viveu longe de Deus? E como foi esse retorno para Deus? O que você diria para um jovem que talvez esteja na situação que você se encontrava? Nós temos muitos jovens no nosso distrito. De repente alguém está vivendo essa situação. O que você diria para ele nesse momento? Eu preguei acho que uns 30 dias atrás, no domingo à noite, e eu preguei sobre o último convite. O que eu posso dizer para os jovens de hoje em dia? Eu aceitei o convite das drogas. Eu aceitei o convite de festas, de cigarro, de bebida e não pensei nas consequências. Infelizmente eu colhi as consequências. Mas graças a Deus hoje eu vivo uma vida que eu não trouxe sequelas nenhuma do meu passado. Amém. Eu, graças a Deus... Isso é um milagre. É um milagre. A minha esposa sempre diz, tu tá vivo pela misericórdia de Deus. Porque é uma pessoa que passa 8 anos cheirando cocaína todas as noites, tomando 1 litro de uísque todas as noites, fumando 5 carteiras de cigarro por dia. Muitas pessoas fazem bem menos e não estão aqui. E não estão aqui. O que eu posso dizer para os jovens hoje? Os convites, eles vêm para nós. Só que nós temos que ser forte em dizer não para os convites. E Jesus, ele tem um convite para cada um de nós. Eu nunca esperava em voltar para a igreja. No tempo que eu fiquei fora, mas nunca me passou pela cabeça, um dia eu vou voltar, um dia eu vou me rebatizar. Não estava planejando isso. Mas nunca passou pela minha cabeça. E da noite para o dia, Deus disse aqui, ó, basta. O teu tempo de estar longe de mim acabou hoje. E a partir de hoje tu vai voltar para mim. E no sábado eu fui demitido. Por quê? Sábado era o dia que mais vendia carro na loja. Não conseguiria a liberação desse dia. Não ia conseguir. Então assim, ó, Deus faz as coisas que a gente para e pensa, eu estou vivendo uma vida que eu não consigo por causa disso, por causa daquilo e tal. Entrega nas mãos de Deus. Mesmo eu não entregando nas mãos de Deus, Deus conseguiu me resgatar daquele, eu posso dizer assim, ó, daquele lamaçal que eu estava vivendo. A minha vida, eu digo assim que o filho pródigo voltando à casa do pai. Voltando à casa do pai em 2007. Amém. Eu já preguei várias vezes sobre isso aí, eu digo, a minha vida é do filho pródigo. Amém. Marcelo, que bom tê-lo conosco aqui. É um prazer, é uma honra. Que a sua história foi uma história onde você teve os seus momentos difíceis, mas que Deus te deu a vitória. Como Deus também pode dar vitória a muitos outros que talvez estejam na situação que você está, mas quando ouviu a voz de Deus, Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pastor Estevão, nós temos uma música agora, e essa música é em homenagem ao Marcelo. Exatamente, só queria dizer para o Marcelo que eu recebi aqui uma mensagem dizendo o seguinte: testemunho fortíssimo. Em breve será a minha vez de voltar às águas. Ô, glória! Eu cheguei a me arrepiar agora. E é o que eu estava pensando quando eu estava vindo. Sabe o que eu pensei, pastor? Que tomara que meu testemunho possa atingir alguma pessoa que esteja precisando ouvir disso. Já alcançou. E o Espírito Santo, ele trabalha na vida dessa pessoa. Como é que é o nome dessa pessoa? Arthur, meu irmão.
Seu irmão? É. Arthur, o tempo que eu vivi longe de Deus, Deus nunca me abandonou. Deus sempre esteve perto de mim. Amém.